Boa noite para você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube do Professor Simvaldo. A postagem de hoje é sobre o abastecimento d'água em Santa Cruz. Eu estou aproveitando aqui o título que foi usado pelo historiador Benedito Freitas no terceiro volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz. O terceiro volume que trata da história de Santa Cruz no tempo do Império, de 1822 até 1889. Então, o Benedito Freitas escreveu um capítulo sobre abastecimento d'água e ele escreve sobre o chafariz da Carioca, o Poço da Nora, Poço do seu Torquato. E então estarei apresentando esta postagem com imagens da época, né? Falando exatamente sobre abastecimento d'água. Aqui na abertura eu aproveitei um trabalho, um desenho crayon colorido, lápis a cor, né, colorido, de autoria do pintor belga Benjamin Marie. O Benjamin Marie foi o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil e ele esteve em Santa Cruz em duas oportunidades. Essa aqui é do desenho do 18 de agosto de 1834. O outro trabalho que ele fez aqui de Santa Cruz, que eu já fiz uma postagem também, é Dom Pedro II, ainda bem jovem, né, garotão ainda, no alto do Morro do Mirante. Então ele fez um desenho em sépia. Ele tem vários trabalhos de Itaguaí, inclusive tem um trabalho bonitíssimo, muito lindo de Itaguaí, mostrando um panorama, segundo diversos estudiosos, é um dos mais bonitos panoramas de Itaguaí do século XIX. Então, esse desenho, esse crayon, faz parte da coleção Paulo Gaia, que atualmente está no Museu Imperial, lá em Petrópolis, foi doada pela família Gaia, né? É um desenho que tem 20 por 27 centímetros, né? 200 a 270 milímetros, né? Então, é um trabalho interessante porque mostra exatamente a fonte da Carioca, que nós estaremos falando sobre esta fonte da Carioca. A de Santa Cruz tem enfrentado sérios problemas com abastecimento de água potável nas primeiras semanas deste ano de 2025. Algumas famílias que residem em partes mais altas do bairro têm sido mais sacrificadas, permanecendo dias e dias sem receber gota sequer d'água. Embora as contas, agora enviadas mensalmente pela Rio Saneamento, que é a empresa, né, que está substituindo a SEDAI, essas contas continuam chegando nas nossas casas, com vencimento sempre no último dia útil de cada mês. Eu tenho passado, eu faço caminhada diariamente e tenho ouvido muito pessoas reclamando da falta d'água, principalmente nas partes mais altas. Por exemplo, quando eu faço caminhadas ali pela Rua Aurora, aquela parte toda atravessa a Aurora, aquela parte que é mais alta do Caxias por ali, eu ouço sempre as pessoas reclamando, não só ali, mas em vários lugares. Mas esse problema da escassez de água que hoje está crucial, né? O abastecimento de água em Santa Cruz é um problema histórico e crucial. Ele é crucial, mas é histórico, porque ele é um problema muito antigo. A escassez de água potável em Santa Cruz, registrada por alguns viajantes europeus que estiveram aqui no século XIX. Então, eu aproveitei, como falei para vocês, dois desenhos. Um desenho que eu mostro aqui agora nesse slide do Thomas Ender. Então, um aspecto interno da casa da mina d'água de Santa Cruz, com alguns escravos. Então, algumas escravas que estão aqui, algumas mulheres escravizadas, né, que estavam exatamente buscando água aqui dentro dessa fonte, desse poço que abastecia principalmente a área ali da Coudelaria Imperial e também o Palácio Imperial, a chamada Fonte da Nora, no caso do Thomas Ender, ele chama de fonte, ele chama de
Ele chama aqui de aspecto interno da mina d'água, que realmente é uma mina d'água, né? Então a água minava, formava aquele poço, então elas estão aqui buscando, pegando água na mina d'água. Essa parte aqui, esse desenho ele fez internamente. Muito interessante porque o Thomas Ender foi o único pintor desses que vieram para o Brasil, como pintor entre ele o Debré, a Maria Grant, Benjamin Marie, o Eduardo Delbrand, todos eles, foi o único que fez desenhos das mulheres escravizadas e também dos chineses. Então isso é importante registrar aqui. Desenho feito pelo Thomas Ender, aqui à esquerda, mostrando a mesma mina, mas por fora. Vejam que ela tem um telhado coberto. Depois nós vamos ler o texto que o Benedito Freitas escreveu, que ele faz a descrição exatamente dessa fonte, desse poço, né? Então aqui um aspecto externo dessa mina d'água. A escassez de água potável vem se agravando em razão do crescimento populacional em Santa Cruz. Então, essa questão da, da escassez, né, da falta d'água em Santa Cruz como eu disse, é histórica. E nós vamos ter esse problema durante toda a história, desde o período colonial. Tanto que alguns viajantes, como por exemplo Langsdorff, quando ele passa por Santa Cruz, ele descreve, ele reclama da falta d'água. E outros viajantes também, porque era muito difícil, não era como hoje tem aí a SEDAI abastecendo, né? O abastecimento d'água em Santa Cruz tem sido motivo para inúmeros estudos desde o século XIX. Thomas Ender, pintor austríaco, e Benjamin Marie, primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, quando estiveram hospedados na Fazenda Real, fizeram registros, deixando como testemunhos desenhos sobre o abastecimento d'água. Então, vejam que são dois europeus, no caso Benjamin Marie belga e o Thomas Ender austríaco, né? Que chegando a Santa Cruz, eles vão ter o quê? Uma preocupação, uma visão da questão do abastecimento, de onde vinha a água, né? Então eles deixam esses desenhos, aquele desenho que eu mostrei lá na frente do Benjamin Marie, esse aqui do Thomas Ender. Tem um desenho da fonte, essa fonte que era chamada Fonte da Carioca, que o Benedito Freitas vai descrever. Benjamin Marie, pintor belga, que esteve em Santa Cruz em agosto de 1834, fez um desenho colorido a lápis retratando a fonte da Carioca, que é exatamente essa fonte aqui. Onde ficaria esta fonte? Segundo o historiador Benedito Freitas, que pesquisou muito sobre essas fontes, ela ficava ali naquela elevação, nas proximidades daquele viaduto, daquela segunda parte do viaduto sobre a via férrea. Então, quem passa por esse viaduto, que sai bem em frente à Casa Ciraldo, à direita cai para a rua Álvaro Alberto, observa que ali tem uma elevação. Hoje, o viaduto, as pessoas passam, às vezes não percebem que ali era um morro, ali era uma elevação. E ali, no século XIX, era que ficava exatamente essa fonte, onde tem hoje uma igreja evangélica, na rua Martim de Campos. Thomas Ender era pintor e veio em 1817 com a missão artística e científica em companhia da arquiduquesa austríaca Dona Leopoldina, que se tornaria a primeira imperatriz do Brasil. Quando a Dona Leopoldina vem, ainda arquiduquesa, mas já casada com Dom Pedro, né, que seria mais tarde a nossa segunda imperatriz, a nossa primeira imperatriz, ela vem juntamente com ela, vem uma missão, um grupo grande de cientistas e de pintores, de artistas. No caso, vem o Thomas Ender e vem uma série de artistas, de botânicos, mineralogistas, né, que vêm para cá. E o Thomas Ender vem juntamente, fica hospedado em Santa Cruz e é quando ele faz aquele desenho que eu mostrei para vocês. Ele fez esses dois desenhos.
provavelmente do chamado Poço da Nora, que abastecia o Palácio Imperial de Santa Cruz. O Benjamin Marie era embaixador, mas era também pintor. Então, durante o período que ele fica no Brasil, ele fica no Brasil há algum tempo, algum período, mais ou menos uns 10 anos por aí, ele faz uma série de trabalhos de Santa Cruz, eu já falei, são dois, que é esse da Fonte e o outro que é o Dom Pedro lá no Mirante. Mas tem alguns trabalhos de Itaguaí, tem da Ilha Grande, tem uns trabalhos interessantíssimos. É um livro muito bonito, que é o Desenhos Antigos dos Arredores do Rio de Janeiro, que foi organizado pelo meu amigo, saudoso amigo Ferrez. Não o Mark Ferrez, né? No seu texto, Benedito Freitas menciona o chafariz da Carioca, o Poço da Nora e o Poço do seu Torquato. Então veja que Benedito Freitas aqui ele fala de três fontes d'água, né? O Poço da Nora, o Poço do seu Torquato e o chafariz da Carioca. Lembrando que o chafariz da Carioca chamava-se anteriormente Fonte da Carioca, que exatamente aquele desenho que eu mostrei para vocês que foi o nome atribuído por Benjamin Marie no seu desenho colorido, aquele desenho que abre essa apresentação. A localização, ainda segundo Benedito Freitas, seria nas proximidades da atual Rua Martim Francisco, ali onde tem o viaduto sobre a Via Férrea, exatamente ali onde tem aquela Igreja Universal, perto do pessoal ali chama Feirinha, aquela região toda ali. Se vocês observarem, quem mora em Santa Cruz, passando por ali, observa que aquele ali é uma parte mais alta, ela vai subindo, ela sai dali do hospital, vai subindo, passa pela Rua do Prado. Isso para quem mora em Santa Cruz é fácil de entender, né? Mas ela vai no sentido de uma elevação. Tanto que quando eu falei sobre a possibilidade do Debré ter feito aquele desenho do Palácio Imperial, eu levantei a hipótese de que ele teria feito dali onde tem o Ciraldo, que ali era um morro. Ali deveria ser um morro, né? Não lá do Mirante, que fica muito distante. O Benedito Freitas dedica um capítulo do terceiro volume da sua trilogia para descrever o abastecimento d'água em Santa Cruz, que eu falei para vocês. Ele escreveu 3 livros, é por isso que trilogia, né? O primeiro volume sobre os jesuítas, o segundo sobre o Brasil no período dos vice-reis e do reino, e o terceiro sobre o império. Aqui tem uma fonte d'água existente no pátio da antiga escola Estados Unidos, não é da época do império, mas também era antiga, né? Era muito interessante, não sei porque ela desapareceu. E ela ficava onde? Ali em frente, onde tem um centro cultural municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, que era a antiga escola de Santa Isabel, depois escola Princesa Isabel, depois escola Estados Unidos. Então essa fonte, o desenho aparece no livro do Magalhães Correia, Fontes e Chafarizes. Então é muito interessante. Vocês observam que aqui é um trabalho feito a bico de pena, que era uma das fontes. Continuando aqui o texto do Benedito Freitas. Completava o abastecimento d'água local o Poço da Nora, próxima à Imperial Cordelaria, exatamente em um dos lados do Grande Largo, após a Praça do Gado. Ali mais ou menos onde fica a Escola Joaquim da Silva Gomes. Eu trabalhei lá durante muito tempo, mais de 30 anos, então ali nas proximidades do hospital. Possuindo extenso abrigo construído com cerca de 3.000 tijolos e igual número de telhas, em 1867 estava funcionando, inclusive fornecendo água para a cordelaria. É o texto do Benedito Freitas, né? Terceiro volume. O Poço da Nora. Poço da Nora, segundo o desenho do pintor austríaco Thomas Ender, que esteve em Santa Cruz em 1818. Ele veio em Santa Cruz, acompanhando esses colegas dele cientistas, né, eram os que iam em direção a São Paulo. O Thomas Ender fez muitos trabalhos
No governo do prefeito Conde, é, foi publicado um trabalho muitíssimo lindo. Eu tinha inclusive eram 3 livros com a capa em tecido dourado, uma coisa linda, 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 com todos os desenhos feitos pelo Ender. E aqui ele mostra o Poço da Nora. Observem que o Poço da Nora, aqui pelo desenho do Ender, de 1817, ele tem um telhado e o telhado não está bem, o telhado está quebrado. E do lado de fora tem 2 escravizadas, mulheres escravizadas, né? Que provavelmente iam pegar água. O poço do seu Torquato, que o Benedito Freitas fala, né, esse Torquato Figueiredo, isso é um texto dele, ele residia ali na rua Felipe Cardoso, número 171, bem no centro de Santa Cruz. Segundo ainda o Freitas, ele era muito popular, muito bem relacionado nos meios sociais e religiosos. Esse poço ficava nos fundos da casa dele e servia para abastecer de água tanto a família dele como moradores vizinhos, principalmente nos períodos de extrema seca. E olha que Santa Cruz passou por problemas seríssimos, né? E segundo ainda o Benedito, até mesmo o pessoal do hospital e do quartel, do exército, né? Vila Gran Cabrita, ia abastecer ali. Eu fiz aqui pedi aqui a inteligência artificial, fez aqui um poço, né? Como se fosse o poço do seu Torquato, mas não é uma imagem de época, não é uma imagem original, isso é uma real, isso é uma da inteligência artificial. Deixar de falar, claro, falando de abastecimento d'água e bica em Santa Cruz, da fonte Wallace, né? E das inúmeras bicas que foram instaladas em Santa Cruz. Eu sempre faço minha caminhada, eu passo aqui pela Largo da Bica e já tirei várias fotos, até já fiz uma postagem também sobre o Largo da Bica, que tem ainda o suporte da bica, né, feito lá com uma torneira enorme de bronze, de metal, né? Ali entre a rua São Benedito e a outra rua que sobe, me faltou o nome agora, mas é ali, é o Largo da Bica. Tem uma outra bica também nas proximidades da reta do Itá, cruzamento entre a Rua dos Jesuítas e a Rua Padre Pedro Fernandes. Ali tem um suporte, também já fotografei, feito ainda com concreto, uma coisa bem rústica, bem simples, né? Aí tinha um morador, eu conversei com ele limpou e tal, mas está lá. E ainda tem o registro do nome do vereador, porque os vereadores, nas décadas de 50, 60 e 70, principalmente 50 e 60, aproveitavam o problema da falta d'água nos bairros, não só de Santa Cruz, mas todos os bairros do Rio de Janeiro, e solicitava à prefeitura que fizesse a instalação das bicas d'água. Isso é quem é trabalho da prefeitura, não é do vereador. Mas o vereador faz um encaminhamento. E quando então era feita a instalação, eles faziam uma festa. Eu participei, eu acompanhei quando garoto ainda dessas festas, porque eu morei na rua, chamava-se Rua Barão de Lucena. Atualmente não é mais Barão de Lucena, mas era o número 91. Ali na proximidade da minha casa não tinha água potável, agora chama-se Rua Rocha Lima. Então não tinha água potável, então eu lembro que um vereador, se eu não me engano, não sei se foi Miécimo da Silva, foi um desses vereadores que mandou instalar uma bica d'água e nós íamos recolher a água ali. Eu e meu irmão Raimundo, a gente ia lá com um barril d'água, enchia o barril de manhã cedo, levava a água para casa, botava na caixa d'água. Era um problema sério. Então vejam vocês aí a dificuldade que tem. Então, neste breve relato sobre o abastecimento d'água em Santa Cruz, eu não poderia deixar de citar a presença da fonte Wallace,
atualmente localizada na Praça Dom Romualdo, apenas com fins ornamentais, uma vez que os dutos que faziam ligação d'água foram interrompidos para evitar uso indevido. A fonte Wallace, ela tinha água e aqui nessa parte de baixo, vocês podem ver na parte da base, né? Muitas pessoas, moradores de rua iam ali tomar banho. Isso provocava um certo mal-estar, né? Então eles acabaram interrompendo essa passagem da água. Então hoje não tem nem mais, dá nem mais ideia de uma fonte, né? Esta fonte, no caso a fonte Wallace, né, que já serviu de motivo para outras postagens, eu fiz várias postagens sobre a fonte Wallace, foi doada ao governo imperial pelo filantropo inglês Sir Charles Wallace. Esteve instalada inicialmente nas proximidades do atual quartel do Exército. Só lembrando que o Charles Wallace ele era inglês, mas ele estava na França na época da Guerra Franco-Prussiana. E segundo relatos sobre a Guerra Franco-Prussiana, inclusive quando eu fiz a postagem sobre a Condessa de Barral, eu falo sobre isso, né? 1870, 1871, Paris andava numa situação muito calamitosa e falta d'água. E o Wallace resolveu, ele era rico, o pai dele era industrial, tinha muito dinheiro, resolveu mandar fazer um projeto de uma fonte. Le Bourg foi o autor, o escultor que fez essa fonte Wallace. E fez a doação para várias localidades em Paris e outras cidades francesas também, e outras cidades do mundo, inclusive para o Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro eram 3 fontes dessas. Uma delas é essa daqui da Praça Dom Romualdo, fica ali nas proximidades da igreja. Uma outra fica na Floresta da Tijuca e a outra fica na Gávea, naquela região lá. Quanto às bicas d'água que passaram a ser instaladas em diversas localidades de Santa Cruz entre as décadas de 1950 e 1970, principalmente 50 e 60, né, contribuíram para amenizar um pouco o problema da falta d'água potável, sobretudo para a população mais pobre. Porque o pessoal que morava no centro, Felipe Cardoso, esses aí já tinham água potável dentro de casa. Mas nós, eu morava assim, morei no Morro do Chá, morei na Jaqueira, aquela região ali, não tinha água ainda potável. Então esses vereadores mandavam instalar as bicas d'água nas ruas, aproveitava para fazer sua campanha política, para angariar seus votos, né? E fazia uma festa também, né? Então essa fonte Wallace e as bicas d'água. Aqui em Santa Cruz tem algumas bicas que foram, alguns suportes, né? Tem uma ali na Rua Fernanda, como eu falei, tem a do Largo da Bica e outras mais. Então, uma boa noite para vocês, obrigado por me acompanhar aqui e até uma próxima oportunidade.